aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção das atividades dessa semana, a semana 2 do PET 2. As ilustrações a seguir representam espécies de dois grupos do reino Plantae. Analise-as e responda aos seguintes itens. Aí tem dois espécimes do reino Plantae. O primeiro aqui é uma briófita, o segundo é uma pteridófita. Então vamos lá. Letra A. A quais grupos pertencem as espécies representadas pela figura A e B? Figura A, briófitas. Figura B, pteridófitas. Olha lá no texto como é que escreve pteridófita para não escrever errado, hein? Quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A? A estrutura 1 é o filoide e o 2 é o rizoide. Filoide serve para fazer fotossíntese e o rizoide serve para absorção de água e nutrientes do solo e sais minerais do solo. Letra C. Quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 indicadas na espécie B? A 3 é raiz, tá vendo? A 4 é rizoma. O rizoma é o caule. E 5 são as folhas, né? Letra D. Qual das duas espécies apresenta menor tamanho? É da briófita, espécie A. Por quê? Porque elas são avascularizadas. Elas não têm vasos condutores. Isso deixa elas com tamanho reduzido, né? Ela não pode ter tamanho maior. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indique suas funções. Bom, essas 3 estruturas, a 3, a 4 e a 5, elas estão ausentes na planta A, certo? Apesar de ser semelhante e as funções serem parecidas, não fazem a mesma coisa, né? Então, as raízes, o caule e as folhas. As raízes servem para fixar o ser no solo e absorver sais minerais e água. O caule serve de sustentação para as folhas e as folhas servem para fazer fotossíntese. Além disso, eles possuem vasos condutores que conduzem a seiva, né, das raízes até a folha, né, que esses vasos condutores são o xilema, né, são xilemas, e os vasos condutores que levam a seiva elaborada das folhas para todos os cantos, que são os floemas, certo? Então, todas essas estruturas que eu falei são estruturas que existem em B e não existem em A. Próxima questão. 2. Com relação ao habitat, quais são as semelhanças entre briófitas e as pteridófitas? Em relação ao habitat, as semelhanças delas é que elas preferem ambientes úmidos e sombreados, certo? Essas são as semelhanças entre os habitats, úmidos e sombreados. Então, elas preferem viver no meio de florestas que têm árvores grandes e não em lugares onde elas ficam abertas, expostas ao sol. 3. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino Plantae, né? Tem a letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Letra A foto tem preto e branco, mas são frutos, tá bom? Letra A. Qual grupo pertence a cada uma das espécies? Letra A, angiospermas. Letra B, briófitas. Letra C, gimnospermas. E letra D, pteridófitas. Letra B. Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos no planeta Terra, né? Desses grupos de plantas na Terra. Começou então com a letra B, depois letra D, depois letra C, depois letra A. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. O que justifica o pequeno tamanho deles é a ausência de vasos condutores. Ele está falando das briófitas, ok? Letra D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Vasos condutores são as
pteridófitas. Essa é a novidade evolutiva das pteridófitas, vasos condutores. Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Os vasos condutores permitem que as plantas vivam em ambientes um pouco mais secos, certo? Menos úmidos. Mas mesmo assim, as pteridófitas preferem ambientes úmidos por causa do tipo de reprodução que ela tem, que vai ser citado na questão mais para baixo, tá bom? Letra I. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Os que precisam da água para a reprodução são as briófitas e as pteridófitas. Qual que é o papel da água? A água serve como meio de transporte do gameta. Gameta é a célula que vai fazer a reprodução, certo? Então a água serve como meio de transporte para o anterozoide, que é o gameta dessas plantas, chegar até o gameta masculino dessas plantas, chegar até a oosfera, que é o gameta feminino das plantas, ok? Letra F. Em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? Explique o papel da água nesse processo. A polinização ela é importante nas gimnospermas e na angiospermas. O papel da água, em alguns casos, não muitos casos, poucos casos, a água ajuda a transportar o grão de pólen da flor masculina, né, da parte masculina, para a parte feminina reprodutiva, certo? Em alguns casos, a água ajuda nesse processo. Na maior parte dos casos, quem participa é o vento ou animais. Letra G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função das sementes. O primeiro grupo a reproduzir por sementes foram as gimnospermas. E a função das sementes é proteger e nutrir o embrião, né? Ele serve como proteção do embrião e serve como nutrição, porque ele tem material nutritivo dentro da semente. Dessa forma, o embrião fica protegido e quando ele tiver uma condição ambiental ideal, ele pode desenvolver. Isso aumenta a reprodução da planta, né? A planta consegue se reproduzir mais facilmente. Letra H. Qual o grupo que apresenta duas sementes? Desculpa, vamos ler de novo. Qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? É o grupo das angiospermas, né? Angion quer dizer urna, bolsa. Esperma quer dizer semente. Então a semente é protegida por uma bolsa, protegida pelo fruto. Certinho? Pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo, certo? Deixe aí um like, um comentário, dando uma sugestão, falando alguma coisinha aí. Em algum momento eu leio os comentários e acabo respondendo, certinho? Por favor, fiquem em casa, vamos acabar com essa pandemia logo, vamos acabar com esse isolamento logo. Então, se isolem, fiquem em casa, evitem aglomeração, evitem sair de casa. Se precisar sair, saiam de máscara. Evitem pegar ônibus, evitem ir para o centro, não vão em barzinho, em restaurante. Tudo isso é fonte de propagação de vírus. Só nesse final de semana, 6 pessoas morreram. É muita coisa. Então, pessoal, por favor, se cuidem, cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus familiares, cuidem das pessoas que vocês amam, né? Cuidem dos seus. Por favor, fiquem em casa. E se precisar sair, saiam de máscara, se protejam. Não fiquem sem máscara na rua em hipótese nenhuma. Ah, saí do mercado, vou tirar a máscara. Não tira não, você tá com a mão contaminada, você não limpou a mão para tirar a máscara. Não faça isso, por favor. Cuidem de vocês, cuidem da sua família, cuidem das outras pessoas também. Não pensa só em vocês, não. Pense em todo mundo. Pense nas pessoas, por favor. Pessoal, um grande abraço e até mais.